Esse é um dos casos mais famosos do casal Warren e nunca foi adaptado para o cinema, e isso me deixa um pouco impressionado, até porque esse foi um dos poucos casos que o casal deixou sem solução. Olá, Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou o Yuri e hoje eu vou trazer para vocês alguns dos casos mais famosos investigados pelo casal Warren. Sabemos que esses casos reais, sim, entre aspas mesmo, podem servir como inspiração para a Invocação do Mal 4 e qualquer tipo de spin-off que eles desejem fazer. Sabemos também que naquele Museu do Ocultismo que fica no porão da casa deles, tem muita história para ser contada. Antes da gente começar o vídeo, já sabe o que eu vou pedir, não é? Isso mesmo, assiste o vídeo até o final, porque o canal é novo e eu preciso que vocês deixem comentários como eu posso melhorar, o que vocês gostaram, não gostaram, qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui. Agora que o recado foi dado, apaguem as luzes, prepare a sua pipoquinha e vamos falar de casos reais. Bom, bem-vindos ao Obituário. Começa falando que o futuro da franquia Invocação do Mal é um pouco incerto, porque o terceiro filme não fez muito sucesso. E alguns sites falam que o quarto filme seria o último, alguns falam que a franquia está um pouco na geladeira até saberem o que vão fazer, que talvez façam uma série de TV, o que seria bom, porque daria para focar cada episódio em algum daqueles objetos que eles guardam no porão da casa deles. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que querem fazer, inclusive eles podem fazer ambas as coisas. Mas é claro que o último filme com a Vera Farmiga e o Patrick Wilson seria o ideal para despedida, né? Oficial e bem feita, porque aquele terceiro filme realmente... Então, como eu já falei, o foco do vídeo é trazer alguns casos mais famosos que podem servir, né, para inspirar o futuro da franquia, porque a maioria dos spin-offs não deram muito certo, né? A gente sabe disso. E no final das contas, eles precisam de um marketing muito bem feito, porque a franquia é construída em cima disso, né? Sobre os casos reais, etc. Então, vamos citar aqui alguns que têm essa possibilidade. Bora começar? É bom a gente contar um pouco da história de como os Warren se conheceram, certo? E foi ainda na adolescência, na cidade natal dos dois, Bridgeport, em Connecticut. E o que aproximou os dois foi exatamente a experiência com o sobrenatural. Enquanto Lorraine tinha aí suas experiências e ia aprimorando seus dons, sua clarividência, etc., o Ed fala que teve dificuldade na infância porque morou numa casa mal assombrada. Então ele e os irmãos passaram por maus bocados. Depois que eles se casaram, eles passaram a viver da renda de quadros que o Ed pintava. E esses quadros eram inspirados por uma sensação que ele tinha de casas meio sombrias, que tinham uma aura mais dark. Então ele pintava essas casas, só que ele começou a descobrir que essas casas realmente tinham alguma história sobrenatural por trás, dos vizinhos contavam, etc. E aí eles começaram a investigar e foi assim que tudo começou. Com o passar dos anos, o casal viajou o mundo inteiro e começou a colecionar objetos amaldiçoados, né, de acordo com suas experiências, que não tinham muita explicação. Esses objetos compõem o Museu do Ocultismo, que fica no porão da casa do casal e reúne curiosos do mundo todo, principalmente depois dos filmes Invocação do Mal e dos seus spin-offs. Entre os casos mais famosos, nós temos a família Perron e o poltergeist de Enfield, retratados em Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. E nos anos 70 o casal também investigou o caso de Amityville, que nos anos 70 ganhou sua própria franquia. Agora que eu e o casal Warren fomos devidamente apresentados e você está assistindo até aqui, bom sinal, agora sim vamos começar a lista? Hannah Craner nasceu em 1983 na cidade de Monroe, Connecticut. Ela foi acusada de bruxaria após a morte, sem explicação do seu marido. Ele simplesmente caiu do penhasco. As pessoas falaram, nossa, por qual motivo? Acusaram ela de fazer uma bruxaria, uma feitiçaria, para que ele tirasse a sua própria vida e assim ela pudesse herdar os bens dele. Ou seja, puro machismo. Peraí, gente, sem militância aqui também. Mas não vamos militar agora. Tá, o que acontece é que a própria Hannah, ao passar do tempo, ela começou a usar essa fama que ela tinha em benefício próprio, para afastar pessoas indesejadas da sua propriedade e até mesmo para conseguir o que ela queria de vez em quando. Há relatos de que uma vez ela viu um pescador, né, pescando na sua propriedade e ela jogou a maldição para que ele nunca mais conseguisse pescar na vida. E outro relato de que ela encomendou uma torta e aí quando ela viu que a vendedora, né, recusou
o pedido dela, ela simplesmente jogou uma maldição para que a mulher não pudesse mais cozinhar bem durante toda a sua vida. Tá, Yuri, mas o que os Warren tem a ver com essa história? Bom, a gente sabe que essa é uma história que se tornou uma lenda ali na região, e a roupa, né, de bruxa, com o chapéu, etc., bem clássica como a gente conhece, tá no Museu dos Warren. Não sei se de fato ali tem no manequim alguma coisa amaldiçoada com relação a Hannah Craner, ou se é só uma representação da história. Mas o ponto é que o casal teve acesso a muita coisa relacionada a esse caso. Então seria bem interessante ver talvez pelo menos uma menção, nem que fosse como uma vilã secundária, como aconteceu com a Annabelle no primeiro filme. Mesmo que no terceiro filme da franquia a gente já tenha tido a representação de uma bruxa, a história é bem mal executada, né, gente? E eu acho que aqui com Hannah Craner seria diferente, porque a abordagem seria mais voltada para uma lenda. Seria interessante, a gente sempre vê os casos reais, né, dos Warren, então seria bacana ver como esse caso começou simplesmente com um boato, né, aparentemente, e como ela se aproveitou da situação para tornar essa lenda de fato verdadeira. E vai que de tanto ela tentar, ela não conseguiu de fato se tornar uma bruxa. Seria um ponto de vista interessante, fazer com que o telespectador tivesse essa dúvida, de fato ela conseguiu invocar algum tipo de bruxaria, poder do demônio, ou ela simplesmente era uma trambiqueira sem caráter. A segunda história que a gente vai falar aqui é sobre o lobisomem de Southland, que também é muito famosa, e ela inclusive já foi parcialmente adaptada em Annabelle 3 e chegou a ser cogitada como tema principal de Invocação do Mal 3. Porém, eles desistiram da história, não sei exatamente porquê, mas eu entendo que a fixação midiática pelo caso do Earl Johnson, do caso dos Warren, The Devil Made Me Do It, que é o título do terceiro filme da franquia, é bem famosa, porque foi o primeiro caso nos Estados Unidos onde uma pessoa alegou possessão demoníaca como motivação para cometer os seus crimes. Então, dá pra entender porque eles desistiram do lobisomem, mas o caso não fica para trás com relação à polêmica. Essa é a história de Bill Ramsey, um homem que alegava estar possuído por um demônio licantropo desde o incidente que aconteceu em sua infância. A partir daí, ele confessou vários ataques e tentativas de homicídio. Dizem que ele levantou um policial de 1,80 com as próprias mãos, que ele chegou a atacar uma enfermeira quando ele estava internado em uma clínica. Dizem que ele chegou a atacar, a morder a sua própria família e, inclusive, com as próprias mãos, ele conseguiu tirar um poste de concreto do lugar. E é bom lembrar que tudo isso com testemunhas oculares. Então, assim, é bem bizarro. O tormento de Bill só acabou quando ele foi para Connecticut e foi exorcizado pela Lorraine e por alguns outros sacerdotes ali do local. O exorcismo em si foi um sucesso, mas os presentes no local falaram que viram várias mudanças durante o ato ali do exorcismo. As orelhas ficaram pontudas, apareceram garras nas mãos e o rosto dele se transformou em um lobo. Esse seria o único caso de licantropia que o casal Warren investigou, mas não existem tantas evidências que comprovem os fatos, apenas algumas testemunhas. Seria muito interessante ver um caso desse sendo abordado na franquia, porque é diferente de tudo que a gente viu no Invocaverso. A gente vê maldições, a gente vê demônios, fantasmas, mas talvez o melhor seja voltar ao básico. Que assim, gente, essa é a primeira vez que eu vejo um caso de lobisomem, né, licantropia, sendo resolvido com exorcismo. Isso muda totalmente o que a gente conhece sobre lobisomem e daria oportunidade, né, da franquia fazer a sua própria versão e atualização do que é um lobisomem. Então, assim, vamos combinar que é muito original. Esse outro caso a gente trouxe para vocês porque pode não ser muito lembrado quando a gente pensa em casos do casal Warren. E pode também não parecer um assunto muito interessante, principalmente para quem está acostumado com a mitologia por trás de Annabelle, etc. Mas eu acho que tem uma boa premissa. A história é a seguinte: em fevereiro de 1985, um policial recebeu um chamado para ir até a casa de um agricultor. Quando chegou lá, ele encontrou o cara desmaiado, deitado numa mancha vermelha e com uma cruz desenhada em suas pálpebras. E aí ele achou aquilo muito estranho, chamou um sacerdote do local e o sacerdote chamou Ed e Lorraine Warren. Quando o casal e a sua equipe chegaram na casa do homem, eles notaram algumas alterações de humor, mas nada tão incomum quanto a sua força, além de alguns fenômenos poltergeist que aconteciam aqui e ali sem nenhum padrão específico. Aí durante a entrevista que eles fizeram com esse homem, eles descobriram qual que era a possível motivação de tudo aquilo. Acontece que French, que é o agricultor, durante a infância sofreu abuso. Eu posso falar abuso no YouTube, gente? Acho que posso, né? Só abuso.
E então ele pediu para algumas forças invisíveis o ajudarem com aquela situação. O casal Warren acredita que ele acabou pedindo ajuda ao próprio diabo, que mandou uma força demoníaca para usurpá-lo e possuir sua alma. Fica até arrepiado, gente. Mas já no primeiro exorcismo, os fenômenos chegaram ao fim. Então dá para considerar que French é um cara de muita sorte. Então eu sei que, assim, não é uma história com tantos acontecimentos bizarros, com vítimas fatais ou coisas do tipo, mas novamente eu volto no argumento da originalidade, porque é bom a gente sair daquele padrão de casa mal assombrada. Não que não seja bom, mas a gente já tem tanto disso. Então, essa história é uma coisa mais crível. E eu nem sei se eu posso usar crível como uma palavra dentro do universo de Invocação do Mal, né? Mas é muito mais fácil você acreditar e se identificar com a história, onde você passa por uma situação muito delicada e aí você pede forças, né, sei lá, a Deus ou ao diabo para te ajudar com aquilo e de fato coisas começam a acontecer depois que você pede essa ajuda. É uma história bem mais crível, sim. Então acho que dá para usar. A próxima história é um clássico da assombração, gente. Com certeza no seu bairro e em cada canto do mundo você já ouviu uma história de uma mulher de branco andando por aí pela rua de madrugada. Essa seria a versão dos Warren, de uma lenda que todo mundo conhece. Até porque antes de existir internet, esse tipo de história era uma das poucas histórias de assombração que a gente conseguia viralizar através de uma coisa chamada boca a boca. Mulheres de branco andando pelas ruas perto de um cemitério, uma mulher que ninguém sabe quem é entrando num táxi, aí quando chega na casa da pessoa e pergunta: tô esperando a mulher que entrou aí pegar o dinheiro, e a pessoa fala: essa mulher já morreu há 50 anos. Quem nunca ouviu uma história dessa, né, gente? O cemitério de Union fica em Easton, Connecticut. Nossa, Connecticut tem muita coisa de assombração, né, gente? As pessoas de lá são bem supersticiosas ou muito amaldiçoadas. Vai tomar no... Há muitos anos, as pessoas relatam a aparição de uma mulher de branco que anda entre as lápides do cemitério e se coloca na frente de alguns motoristas desavisados, e inclusive muitos deles relatam que achavam que tinha atropelado uma pessoa real até descobrirem que não era nada, era só uma aparição. Então, já famosos ali, em 1990, o casal Warren foi convidado para provar que a lenda era real. Então eles foram até o local com sua equipe, colocaram câmeras de segurança e às 2h40 da manhã eles viram uma aparição se aproximando. Uma mulher vestida de branco, e quando o Ed se aproximou para poder ver o que estava ali acontecendo, ela simplesmente sumiu diante de seus olhos. Bizarro. Então, novamente, seria uma ótima forma de adaptar uma lenda urbana que todo mundo conhece, né? Atualizar ela para uma versão mais realista, inclusive, mais atual, porque iria tocar num ponto nostálgico daqueles que conhecem a lenda e também iria fazer sua própria versão. Então, seria muito bom de ver. E aí o Brasil podia ir lá na internet falar que eles roubaram uma ideia da gente e que estão copiando as lendas urbanas do Gugu. Antes de eu continuar e contar o último caso pra vocês, se vocês viram o vídeo até aqui, é porque vocês gostaram. Então dá uma pausa, vai lá, dá um like pra me ajudar, por favor. Aproveita e comenta o que vocês estão achando, tá ok? Esse é um dos casos mais famosos do casal Warren e nunca foi adaptado para o cinema, e isso me deixa um pouco impressionado, até porque esse foi um dos poucos casos que o casal deixou sem solução. Isso por si só já seria um ótimo marketing, correto? A história começa em 1974, quando a família Smurf se muda para Pittston, na Pensilvânia. Olha só, gente, saímos de Connecticut, que legal! No começo tudo parecia ótimo, eles se adaptaram bem, até que eles fizeram reforma na casa. E aí a coisa desandou. Durante o período de 13 anos, os papéis de paredes eram arrancados, as janelas quebravam, vozes eram ouvidas e um mau cheiro muito forte também, algo podre ali. E quem assistiu o primeiro Invocação do Mal sabe do que se trata, né? Vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus. A matriarca da família, Janet, falou que inclusive durante a noite ela chegou a sofrer e isso aconteceu com frequência durante esses 13 anos. Durante a investigação, o casal descobriu que a casa estava infestada por 4 tipos de espíritos. Uma mulher idosa, um homem idoso que morreu na casa, uma jovem rebelde e um demônio maligno que controlava os outros espíritos para que eles atormentassem a família. De acordo com Lorraine, esses eram espíritos antigos que estavam ali na casa desde muito antes da família se mudar. E assim, alguns espíritos são muito apegados, né, à sua residência, ao local, e eles não admitem que hajam mudanças. E aí quando, né, foi feita a reforma, eles começaram a enlouquecer, surtaram, e foi um, né, caralho a quatro. Não posso falar palavrão, não posso.
universo. Daí tudo isso acaba gerando energia negativa e faz com que os fenômenos paranormais comecem a acontecer, porque essas mudanças provocam muita raiva nesses espíritos. Tanto os Warren quanto os sacerdotes da região começaram a fazer orações, exorcismos, vigílias, mas nada deu certo. A família até tentava não ficar muito tempo ali dentro da casa, faziam viagens longas, mas parece que os espíritos perseguiam eles aonde quer que eles fossem. Daí, em 89, 13 anos depois, o Vaticano aprovou um exorcista, um padre específico, para ir lá ajudar na situação, e foi aí que, depois desse último exorcismo, a família relatou que nunca mais aconteceu nada de estranho. Ok, que nos outros casos eu tô aqui falando sobre originalidade, sobre diferencial, e esse aqui é o famoso caso de uma família que se muda para casa mal assombrada. Mas o diferencial desse aqui tá na resolução, porque eles não conseguiram resolver. Inclusive é muito impressionante que durante 13 anos ninguém conseguia resolver o problema da família, ninguém sabe quem são de fato aquelas pessoas, os espíritos em vida, quem eles eram e por que estavam daquele jeito. E as orações parecia que pioravam a situação ao invés de ajudar. De acordo com a Lorraine, eles chegaram no estágio de opressão. Quem conhece MTV sabe que é o estado onde acontece a possessão demoníaca. E se algo não fosse feito rapidamente, um crime poderia ter acontecido ali. Então assim, por que os Warren não conseguiram de fato ajudar a família? Será que de fato era verdade ou a família estava mentindo sobre o que estava acontecendo ali? Não sei. Mentindo não, porque eles chegaram a descobrir quem eram os espíritos, Mas enfim, é algo muito estranho. Então, apesar de ser uma história clichê, eu acho que é interessante e seria uma boa abordagem para finalizar a saga. Não sei muito bem o que pensar a respeito disso, e também não quero induzir ninguém a acreditar em nada, mas fica aí o questionamento. É isso, pessoal, esses foram os casos mais famosos de Ed, Lorraine e Warren. A gente sabe que se eles forem fazer um filme ou uma série, o que seja, então eles vão focar no marketing, não devem pegar esses casos mais conhecidos de fato. Mas sabemos também que o Museu do Ocultismo tem muita história para ser contada. Então se vocês querem, deixem aí nos comentários que a gente faz depois um ranking com alguns objetos amaldiçoados. O que vocês acham? Dentre alguns desses objetos tem a Boneca das Sombras, que dizem ter sido feita com ossos humanos e que se você olhar diretamente nos olhos dela, ela acaba entrando nos seus sonhos. Ou seja, ela é o Fred Krueger. E tem o Espelho da Conjuração, que dizem ter sido usado por um homem que olhava nesse espelho e pedia para se comunicar com a sua família. E aí, de tanto ele tentar, ele acabou amaldiçoando esse espelho. Enfim, muita história para ser contada. Mas como eu falei, essas são histórias para outros vídeos. Então, se vocês não comentaram como eu pedi lá no começo, comentem agora. Se vocês não curtiram, curta. E se vocês acham que todo o meu conteúdo até aqui não é o suficiente para vocês gostarem do canal e se inscreverem, então ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações, continuarem acompanhando e eventualmente eu tenho certeza que vocês vão se inscrever aqui. Ok? Muito obrigado por assistirem e vejo vocês em breve.